Olá a todos e todas, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje eu converso com Fátima Cardoso, que é professora e coordenadora geral do SINT-RN. Vamos falar sobre a luta em busca do piso em Natal e no Estado. Olá Fátima, seja bem-vinda. Olá Denô, olá a todos os telespectadores, em especial os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Fátima, vamos começar falando no Estado, sobre o Estado. Dia 26, quinta-feira, é o início da campanha salarial e educacional no Estado, com a assembleia marcada para as 14 horas no Estom Xuxo. Fátima, qual o significado de uma campanha salarial e educacional? Porque o pessoal pensa sempre, a questão do salário, do piso, mas vai muito além disso, né? Vai muito além disso. A campanha ela tem aspectos imediatos, como você colocou a questão do piso, e tem questões de ordem mais gerais que diz respeito à pedagogia, à concepção que se tem do ensino, da aprendizagem e outras pautas que são pautas que no dia a dia, como a questão do assédio, como a questão da formação dos coletivos, e aí a gente amplia esse debate no interior da escola, as pautas que são interessantes serem discutidas para a formação da juventude, E essas pautas a gente debate o ano todo com as secretarias de educação. Como disse inicialmente, nós temos as pautas emergenciais, como, por exemplo, a implementação do piso. Nós temos trabalhado muito, já tem vários municípios negociando, outros já está fechada a negociação, já vão implantar agora no mês de fevereiro. E no estado do Rio Grande do Norte, é evidente que a gente tem procurado a Secretaria de Educação para já apresentar a proposta. A secretária nos informou que estava conversando com os outros secretários e eu acredito que esta semana que se inicia, segunda-feira, a gente já tenha pelo menos a data de audiência para a implementação do piso que nós temos hoje, o percentual de 5,4. É um percentual que a gente considera baixo, entretanto, é esse o percentual e nós vamos lutar para que o governo do estado implemente de uma vez só e que o retroativo referente aos meses de janeiro e fevereiro possa exatamente estar sendo pago na ocasião da implantação do piso que nós consideramos ser no mês de março. Por quê? Porque tem uma lei que será enviada à Assembleia Legislativa. Essa lei precisa ser aprovada. Lembrando aqui aos nossos telespectadores que o que nos salvou da ação do Ministério Público foi exatamente o envio da lei que a governadora tem feito à Assembleia Legislativa. Senão, teria sido naquela ocasião retirado o piso da carreira e seria pago somente para aqueles que ainda não tinham. E Fátima, claro, o SINT espera que o governo agende uma audiência, chame para conversar antes dessa assembleia de quinta-feira. Sim, sem dúvida nenhuma, nós temos aí o espaço de 4 dias para exatamente a secretaria apresentar uma proposta e a gente chegar à nossa assembleia com uma proposta. Claro, se não vier uma proposta, nós vamos fazer os encaminhamentos que são pertinentes ao momento, que são encaminhamentos de pressão ao governo do estado para nos apresentar a proposta de implementação dos 5,4 na carreira para ativos e aposentados e pagando o mês de fevereiro e de março, janeiro e fevereiro, de constituir um retroativo e nós não queremos que seja acumulado. Ok, Fátima. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV.
Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com esta Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estou conversando com Fátima Cardoso, que é professora e coordena o SINT-RN. Estamos falando sobre a luta em busca do piso em Natal e no Estado. Primeiro bloco, Fátima, falamos sobre o Estado e agora vamos falar sobre Natal, né? Que na última quinta-feira, dia 19 de fevereiro, o SINT esteve reunido com o secretário Aldo Fernandes e, na ocasião, Fátima, o secretário falou, né, implementar os 5,4 em março, mas com relação aos 60% e aos retroativos desse ano e do ano passado, isso ainda está em aberto, né? Não há promessa. Exatamente, a gente colocou que não é suficiente para atender às demandas da categoria só implantar os 5,4. O retroativo, que é devido no todo ano de 25, né? Já entrando 26, o mês de janeiro já se foi, fevereiro já estamos, né, avançando aí para o seu término e chegando março. A gente não pode de maneira nenhuma conceber a ideia de que um retroativo de 2 meses, né, vire uma bola de neve. Somado ao do ano passado. Somado do ano passado com este ano. Né? A gente não pode, nós deixamos em mesa muito claro que vamos ter uma assembleia da categoria, assembleia essa que a gente vai tratar especificamente de uma deliberação que ocorreu, que é um indicativo de greve, né? Caso não haja negociação. E acredito que o outro ponto muito forte é a nossa reposição das perdas salariais de 60%. Perdas essa que vem se acumulando e que, claro, vem fazendo falta no bolso do trabalhador, né, da educação, no caso professor, a professora e demais funções, e que a gente precisa resgatar. Nós fizemos uma proposta em mesa que foi a seguinte, deliberada em assembleia, de os 5,4 somar a 4,6, que seria de reposição este ano para os 60%. Né? É pouco, é muito pouco que nós fizemos, é ínfimo. E mesmo assim não ficou nada garantido. Nós tivemos como resposta que o procurador-geral do município, ele se posicionou contrário, dizendo que o município não deve nada a categoria, né? E aí a gente deixou também muito claro, certo, que o executivo ele tem todas as condições de dialogar com a procuradoria, né, o procurador, e dialogar no sentido de reverter essa questão. Fato é que deve, não tem o que se questionar. O SINT questiona isso, né, Fátima? Não tem esse entendimento. 10% foi de Micarla de Souza, que deixou em atraso. E ela deixou 34%, Carlos Eduardo saldou a dívida de 24%, ficou 10% para Álvaro Dias, e Álvaro Dias aprofundou em 50%. Soma-se 10 com 50, 60% de dívida, não há o que questionar. E acredito que o procurador, né, e nós vamos tentar uma audiência com ele, nos ouvindo, ele, sem dúvida nenhuma, entenderá todo o processo e poderá, né, rever a sua posição. Isso é o que nós esperamos e, sem dúvida nenhuma, vamos fazer de tudo para que a Procuradoria tenha o entendimento que nós temos por termos o direito e por ter sido descumprimento de lei, né? E que agora chega o momento da nossa cobrança. Agora, Fátima, quinta-feira temos a Assembleia dos Educadores de Natal, como você falou, com indicativo de greve.
Como é que a categoria vai receber essa proposta? Quer os 5,4, claro, mas os retroativos desse ano, do ano passado e essa perda salarial, nessas perdas salariais de 60%. Sem isso, como é que os educadores devem receber essa notícia? Acho pouco provável de que não haja uma deflagração de greve. Esses dois componentes, a sinalização do pagamento dessa proposta de 4,6, compromissada em documento, mais o retroativo também consignado em documento, com certeza a categoria vai ter uma outra análise, vai ter uma outra visão e uma outra decisão. Caso isso não venha, eu não tenho dúvida de que a categoria, que já nos cobrou na Assembleia passada, do dia 12, nos cobrou que fosse de indicativo de greve. Nós é que tivemos a sensibilidade, a responsabilidade, o compromisso com as famílias para não tratar do indicativo de greve antes de uma audiência com o secretário de Educação. Como ocorreu no último dia 19, e ela é insuficiente, porque dos 3 componentes principais ele só traz um, que é a implantação dos 5,4, e não traz nada sobre a reposição dos 60%, tampouco do passivo de 2025 e 2026. Ele fala que vai implantar no mês de março. Então, gera passivo dos meses de janeiro e de fevereiro. Fátima, para encerrar o programa, sempre que se fala em greve, parte da sociedade não entende, se revolta, né? Acha que o professor faz greve todo ano, né? Greve até demais. Mas, assim, além dessa questão salarial, não faltam motivos para que os educadores de Natal parem por tempo indeterminado. Não, de maneira nenhuma. Nós temos muitos motivos, inclusive a questão das escolas, a precariedade das escolas, como funciona, o tempo integral, que não tem uma estrutura adequada para o funcionamento, o assédio dentro da escola, que é feito pela Secretaria da Educação, as normas de cumprimento, o professor não pode sair para ir a uma assembleia porque tem que ficar na sala de aula. Olha, isso é algo assustador que tem levado a categoria à revolta, e essa revolta tem provocado também a doença, resultado do trabalho, né? Resultado do trabalho. Quando você fica como os educadores que estão numa corda bamba, é muito difícil você ter aquele mesmo foco que você teria se tivesse a liberdade de ir e vir, de ensinar, certo? Como diz a Constituição Federal. No entanto, isso não está sendo cumprido. Próximo programa, Fátima, a gente espera trazer notícias melhores, né? Com certeza, eu espero também que ao longo desse período que antecede a nossa Assembleia, que a gente possa receber da parte do secretário de Educação ofício, até mesmo uma convocação de audiência para a gente ver esses 2 pontos que são cruciais no processo de negociação. Ok, Fátima, obrigado pela sua participação nesta Classe TV de hoje. Nós é que agradecemos, desejamos um bom domingo a todos e a todas. O resultado da audiência com o secretário de Educação e o indicativo de greve vão pautar a Assembleia dos Educadores de Natal, agendada para 26 de fevereiro. A atividade, que dá continuidade à campanha salarial e educacional 2026, está marcada para as 8 horas no auditório do SINT-RN. No Estado, os trabalhadores em educação vão se reunir em assembleia também no dia 26, à tarde, na Escola Estadual Easton Xuxo. A campanha salarial e educacional será o tema do primeiro encontro da categoria neste ano. Continua aberta a janela para enquadramento no plano de cargos, carreiras e remuneração dos funcionários da educação. Acesse o site ou as redes do SINT-RN e saiba quais são os documentos necessários para fazer o enquadramento, entre outros detalhes. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública.